Bom dia! Estou aqui então para o nosso devocional e hoje nós vamos ler João capítulo 15, a partir do versículo 16, diz assim: Não foram vocês que me escolheram, pelo contrário, fui eu que os escolhi para que vão e deem fruto e que esse fruto não se perca. Isso a fim de que o Pai lhes dê tudo o que pedirem em meu nome. O que eu mando a vocês é isto: amem uns aos outros. No versículo 18 diz assim: Jesus continuou: Se o mundo odeia vocês, lembrem que ele me odiou primeiro. Se vocês fossem do mundo, o mundo os amaria, por vocês serem dele. Mas eu os escolhi entre as pessoas do mundo, e vocês não são mais dele. Por isso o mundo os odeia vocês. O que João diz aqui? Aqui, Jesus que disse, né? Não foram vocês que me escolheram. Pelo contrário, fui eu que vos escolhi. Então, hoje nós precisamos entender a diferença de ser separado por Deus e ser separado para Deus. Tem uma diferença. Separado por Deus é isso aqui. Quando Ele nos escolheu, quando Ele nos chamou, a palavra diz que Ele nos amou primeiro, que Jesus disse aqui: não foi vocês que me escolheram, fui eu que vos escolhi. Eu vos separei, eu vos nomeei para que vocês dessem frutos e que esses frutos permaneçam. Esses frutos devem ser permanentes. Vão ser aqueles frutos que, quando nós chegarmos diante de Deus, Ele vai olhar na nossa árvore e vai ver quantos frutos nós temos, quantas pessoas nós levamos para o céu, quantas pessoas nós pregamos, nós evangelizamos, nós falamos do amor de Deus, quantas almas nós temos. Qual é o nosso galardão, nosso galardão. Então, o separado por Deus é aquela pessoa que aceitou Jesus, saiu do mundo, por isso que Jesus disse aqui, por isso que o mundo odeia vocês. Vocês não pertencem mais para ele. Se vocês fossem dele, ele os amaria. Então aqui a palavra, ela é bem clara, né? Tirar aqui por causa do reflexo. Então, assim, a palavra, gente, ela é muito clara, né? Que não foi nós que escolhemos. Primeiro, Ele nos escolheu. Jesus, Ele ama o pecador, mas abomina o pecado. Enquanto nós estávamos lá, sujos no pecado, vendidos para Satanás, escravizados, né? Nos nossos pecados, na nossa iniquidade. Lá, Ele já tinha o senhorio da nossa vida. Mas no momento em que nós tomamos o passo, escolhemos aceitar Jesus, porque Ele nos escolheu. Lá de cima, Deus nos olha. Ele diz: esse é meu filho, essa é minha filha, eu escolhi, eu separei ele para mim. E quando Ele nos separa, quando Ele nos escolhe, né? É tão lindo. E quando Ele nos separa para Ele, é diferente. Quando Deus Ele nos separa para Ele, é porque Ele vê que nós estamos abrindo mão do pecado. Ele vê quando nós queremos seguir no caminho, na verdade e a vida que é Jesus. Ele vê quando nós queremos passar pela porta estreita, permanecer nela. Que Jesus seja o nosso bom pastor. Ele vê quando você quer passar pela porta, quando você ouve e conhece a voz do seu pastor, que é Jesus. Aí Ele envia o Espírito Santo, Ele começa a habitar em nós. Deus, Ele nos separa
Ele nos prepara. Primeiro ele nos escolhe. Ele nos separa do mundo. E depois para ele. Por isso que a palavra diz que muitos foram chamados, poucos foram os escolhidos. Por quê? Poucos foram aqueles que se deixaram escolher para Deus, ser separados para Ele. Muitos, estão ali na igreja, são membros, ouvintes, alguns praticantes, outros não. Mas aquele que quer seguir o caminho à risca, este é separado para Ele. Por isso que Jesus diz aqui, se o mundo odeia vocês, lembrem que ele primeiro, quem que ele odiou primeiro? Jesus. Se vocês fossem do mundo, o mundo os amaria por vocês serem dele. Mas eu vos escolhi entre as pessoas do mundo e vocês não são mais dele. Por isso o mundo odeia vocês. Você já reparou que no início da nossa conversão, quando a gente diz para as pessoas próximas que a gente aceitou Jesus, eles escarnecem de nós, debocham de nós. Agora é o crentinho, é a crentinha, fez tudo isso e agora virou crente. Gente, esse é o processo. Quando nós abandonamos o pecado, quando nós somos escolhidos por Deus para viver uma vida santa, uma vida em santidade, em novidade de vida, nós abandonamos o mundo, nós abandonamos o pecado, nós não assistimos mais coisas que não nos edificam. Hoje tem tantos programas que a gente não assiste mais porque isso não nos convém. Paulo disse, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Porque quando eu escolho seguir o caminho, eu vou sendo guiada pelo Espírito Santo. Aquilo que me convém é aquilo que eu vou seguir. Nós não somos proibidos de ir em nenhum lugar. Eu posso ir numa festa, numa formatura, num casamento, enfim. Eu não vou proceder como as pessoas do mundo que estão ali. Ali eu vou fazer a diferença. Eu vou tomar água, eu vou tomar um refri. Eu não vou precisar beber para me alegrar, porque a minha alegria é o Senhor, a alegria dele é a minha força. Então a minha alegria é estar na presença do Pai, é ser separada por Ele e para Ele. Então nós precisamos entender o nosso chamado. Se você quer ser só separado por Ele, amém, você vai seguir a tua vida, indo na igreja, ouvindo a palavra, guardando os mandamentos. Mas quando você quer ser separado para Ele, aí o negócio é diferente. Tudo muda de figura. A coisa é bem mais puxada. Porque a palavra diz ser de santos, porque eu sou santo. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Eu preciso ser santo. Eu preciso viver uma vida de acordo com os mandamentos, com os princípios, com os valores da palavra, com valores que eu aprendi com os meus pais. Então, isso nós temos que guardar para a nossa vida, passar para os nossos filhos. Por que a palavra diz, ensina a criança no caminho em que ela deve andar? Quando ela crescer, ela não vai se desviar dele. Porque se você instruir o teu filho, ensinar ele desde agora o que é correto, você vai ver o caminho que ele vai andar, o caminho que ele vai seguir. E os pequeninos, eles têm sede. Você acha que não? Eles têm sede, eles querem aprender,
Eles sabem, eles fazem perguntas. Eles perguntam: aonde está isso na Bíblia? Então a criança, ela quer o conhecimento, ela quer aprender. É a mesma coisa se você pegar uma criança, colocá-la numa aula de inglês, numa aula de outra língua, ela vai aprender rapidamente. Porque a criança, ela tem aquela curiosidade de saber, de aprender, de querer. E é nesses momentos em que nós devemos explorar a curiosidade dela, para ensinar o que é bom. Não colocar lixo para os nossos pequeninos assistirem, mas filtrar o que eles assistem, olhar os desenhos que eles estão olhando, ver que músicas que eles estão escutando. Os pais devem estar atentos a isso, para que os nossos pequeninos e os nossos jovens sigam no caminho correto. Por mais que eles vão enfrentar no mundo, na escola, a crentinha, ela não vai lá, ela não usa, ela não gosta de um baseadinho. Por quê? Porque ela foi ensinada. Eu me lembro que quando eu estava na escola, quando começou a entrar a parte da AIDS, eu me lembro que eu estava na 5ª série. E quando começou as drogas realmente entrarem num nível mais elevado, nós tivemos uma aula na escola. Eu me lembro que eles passaram um filme, até hoje eu nunca esqueci, O Diário de um Adolescente. Naquela época, o Leonardo DiCaprio, ele era um jovem e ele fez aquele filme. Nossa, eram cenas chocantes dos estágios da droga, da abstinência, de um ex-drogado ajudando ele a sair daquele caminho que ele tinha entrado. Então, isso eu gravei. E os ensinamentos dos meus pais, né, dizendo isso não presta, isso não é bom, isso aí termina com uma pessoa, olha só, né, olha o que a droga faz. Então, nós guardamos isso. E nós nunca tivemos a curiosidade de experimentar. Eu já vi pessoas, gente, cheirando cocaína na minha frente, fumando maconha. Eu nunca tive vontade de experimentar. Eu olhava para aquilo e eu pensava, meu Deus, como é que essa pessoa consegue? Quando eu trabalhava no hospital, um dia chegou um jovem lá. Aquele menino, era um menino, gente, ele tinha 16 anos. Eu acho que se ele não encontrou Jesus, ele não deve existir mais. Porque eu me lembro que uma pessoa largou ele de moto lá na frente e foi embora. Daí quando eu fui fazer a ficha de atendimento dele, eu disse, o que houve com você? Moça, eu cheirei pedra de crack, hoje o dia inteiro eu não comi nada. Fumei, cheirei, sei lá. E eu estou vomitando sangue. Você já pensou, gente, que coisa triste? Uma vida sendo ceifada por esses lixos que o diabo tem colocado ali, oferecido para as crianças, para os nossos jovens, para tantos adultos aí. Tantas vidas perdidas por causa de droga, quantas famílias sendo destruídas por causa de algo tão maligno. Então nós precisamos instruir os nossos filhos, mostrar os efeitos disso, dessa porcaria, do que isso causa. Era tanta coisa que eu via, os pais num desespero, levando os filhos, levados pela brigada para ficarem lá num hospital, internado alguns dias, levado à força. E o filho gritando, tu me paga quando eu sair daqui. Gente, era tanta coisa triste que eu via. Eu pegava aqueles nomes, eu levava para a igreja, eu colocava no caderno de intercessão, para a gente orar por aquelas vidas. Eu pregava para aquelas famílias, eu falava para o pai, o senhor tem que ir numa igreja. Eu já fui. O homem num desespero. Eu disse, mas o senhor tem que continuar.
Não é ir uma vez, duas, achar que tudo vai ser resolvido assim. Não, o Senhor tem que perseverar, o Senhor tem que ir para a igreja, o Senhor tem que buscar pelo teu filho, o Senhor tem que entregar a sua vida verdadeiramente para Jesus, orar pela sua família, abençoar o seu filho. Eu disse, eu sei que o Senhor está numa situação de desespero, porque que pai ia querer ver um filho daquela forma? Mas é para você ver que enquanto a pessoa está no mundo, o mundo ama ela. Mas quando ela se separa, quando ela vem para Cristo, ela passa a ser odiada. O ex-drogado, ele é criticado. Quantos testemunhos nós vemos, gente, de pessoas que só conseguiram vencer a droga através da palavra. E conhecereis a verdade vos libertará. É só a verdade que liberta. É só a verdade, gente, que consegue libertar essas pessoas quando elas querem. Tem que haver um querer da pessoa. Deus não obriga ninguém a nada. Então, nós não podemos culpar a Deus das coisas. São escolhas. Muitas vezes, os jovens, adolescentes, eles estão indo para as drogas por rejeição. Não tem o amor dos pais. Eu conheci uma menina quando eu morei em Porto Alegre, que os pais eram muito bem-sucedidos. Tinham 2, 3 faculdades. Ela era filha única. Aquela jovem era perdida nas drogas. Um dia a mãe foi na mesma festa que ela estava da empresa onde ela trabalhava. E ela estava completamente alcoolizada. Ela xingou a mãe, o que tu quer aqui? Caiu por cima de uma mesa de vidro. Ainda bem que não quebrou e não se machucou. Era uma menina que foi criada pelas empregadas. A casa era um quarteirão. Ela apertava uma campainha, vinha uma, trazia um suco, tinha uma para passar, uma para isso. Mas o principal aquela jovem não tinha: amor, atenção, amizade dos pais. Os pais achavam que trabalhando e dando tudo para ela estava bom. Mas não era o que aquela menina precisava. Ela precisava de amor, ela precisava de atenção, ela precisava de carinho. Às vezes os pais, eles se iludem, eles acham que eles têm que se matar trabalhando para dar sempre o melhor para os seus filhos. Mas o melhor que você pode dar são ensinar princípios, valores. É você ensinar ele a ser um homem e uma mulher de caráter, de Deus, uma pessoa correta, aquela pessoa que se ela disser sim é sim, se ela disser não é não. Hoje, muitas coisas como estas se perderam, infelizmente, porque os pais, eles estão se matando tanto de trabalhar, gente, achando que dando tudo, o material, tá bom. E não é isso. A gente vê que eles querem atenção. As crianças querem atenção, elas vão para a escola, elas falam pelos cotovelos. Coitada das prof. Elas querem contar tudo, como é que foi o fim de semana, onde é que elas foram, o que elas fizeram. Por quê? Porque muitas vezes eles não são ouvidos. E ali eles têm a oportunidade de conversar, de expressar as suas ideias, eles querem contar o que eles fizeram, onde é que eles foram. Porque muitas vezes a criança chega em casa, o pai nem olha o caderno, não pergunta como é que foi a escola, o que você aprendeu hoje, vamos fazer os deveres de casa. Não, é isso que a criança precisa. Nós sabemos que é uma correria o nosso dia a dia, que os pais, as mães chegam em casa, além do trabalho, tem que chegar em casa, colocar roupa para lavar, tem que fazer comida, tem tanta coisa para fazer, mas isso não vai fugir. Coloca a roupa para lavar, senta ali com teu filho, olha o caderninho dele, pergunta como é que foi o dia dele ou dela, como é que foi, o que você aprendeu, ou deles, se você tem mais de um. Pega um joguinho, tire um momento com eles, 15, 20 minutos, é investimento.
Hoje o melhor presente que nós podemos dar para alguém, gente, é o nosso tempo. Nosso tempo. E principalmente para Deus. Nós precisamos ter um tempo de qualidade com o Pai. Nós precisamos buscar a Deus enquanto nós podemos achar. Nós precisamos clamar, nós precisamos ter intimidade com Ele, nós precisamos nos achegar a Ele, gente. Olhe as coisas ao nosso redor. Olhe as coisas que estão acontecendo. Então busque a Deus, busque instrução, busque sabedoria, busque direção, busque cura, busque entendimento. Peça sabedoria, se você não tem Deus, Ele vai te dar. Então, guarda esta palavra no teu coração. Você é separado por Ele ou para Ele? A pergunta está aí. Então, você é separado para Ele ou por Ele ou para Ele? Então, eu quero que você reflita. Eu quero orar por você, Pai, em nome de Jesus. Eu oro, Senhor, por todas estas pessoas que estão ouvindo esta palavra. Que o Senhor abençoe, Pai, a vida de cada uma delas. E nós continuamos, Pai, orando pelo nosso estado aqui do Rio Grande do Sul. Que o Senhor venha abençoar, Senhor, todas estas vidas que estão fazendo doações, as pessoas que estão ali nos resgates, as pessoas, Pai, que estão incansavelmente resgatando vidas, resgatando animais, pessoas, Pai, que estão ali sem dormir, sem descansar, fazendo comidas, preparando marmitas, as viandas, sanduíches, preocupadas em levar esses donativos. Que o Senhor abençoe e multiplique, Pai, na vida de cada pessoa que tem esse coração voluntário, que tem esse amor no coração, porque a Tua palavra diz. Ou quando nós te vimos, Senhor, nu ou com fome e te demos algo. É assim, gente. Jesus, Ele disse que quando nós fizermos para os seus pequeninos, nós estamos fazendo para Ele. Então, aquilo que você está fazendo pelo outro, você está fazendo para Ele. Aqui diz, amarás o teu próximo como a ti mesmo, amais uns aos outros. E de que forma que nós demonstramos amor? Nós muitas vezes não precisamos dizer para a pessoa, eu te amo. Uma das linguagens de amor é essa. Atos de serviço, né? Demonstrar amor através desses gestos. E que Deus venha recompensar grandiosamente a vida de vocês. E Pai, nós te agradecemos pelo cessar das águas, das chuvas. Que o Senhor, Pai, abençoe grandiosamente cada cidade que foi devastada, cada vida, Pai, que foi perdida. Que o Senhor dê consolo e conforto aos corações, Pai, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a tua vida grandiosamente. Continue orando por nós aqui no Rio Grande do Sul, continue orando pelas vidas, pelas famílias, continue em oração e faça doações se você puder. Tem vários números, né, de Pix, tem muitas contas que estão sendo cedidas para que essas doações cheguem até essas famílias que perderam tudo, que não tem mais nem a casa para voltar, só está o terreno ali. Que Deus te abençoe grandiosamente.